Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores de opinião, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública. Dr. Claudinei, satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa bancada. Satisfação é minha, Oliveira. Muito obrigado e já vamos ao tema em discussão para análise nesta edição. Vamos falar de defesa civil. A defesa civil, setor vinculado à Secretaria de Segurança Pública, Segurança Urbana de Sorocaba, segue permanentemente de prontidão em esquema de 24 horas para atender prontamente quaisquer eventuais ocorrências no município. É o que afirma a Prefeitura de Sorocaba, sobretudo em decorrência de alertas meteorológicos preventivos emitidos pela Coordenadoria da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A sua mais recente atuação se deu no dia 3 de novembro, quando a região foi atingida por um forte vendaval e chuvas que provocaram um grande raio de destruição na cidade de Sorocaba e na nossa região metropolitana. De 1º de dezembro a 31 de março, a Defesa Civil no estado, incluso Sorocaba, desenvolve a Operação Plano Verão 2023-2024. Questionamentos que se faz neste momento. Nosso sistema de defesa civil, no que tange aos entes federativos, estão preparados para o enfrentamento, para os eventos climáticos extremos provocados pelo aquecimento global, conforme apontam especialistas? Esse é um dos questionamentos. Um outro questionamento também que a gente faz neste momento é com foco na nossa cidade. Qual a análise que se faz sobre o desempenho da Defesa Civil durante o vendaval e as chuvas que atingiram Sorocaba neste evento do dia 3 de novembro? A demora no restabelecimento da energia e internet, embora a responsabilidade das operadoras, a demora para a liberação de vias e imóveis pode ser atribuída à falta de um plano emergencial para eventos específicos, como este que foi, ou seja, fora desse plano maior, como o plano verão, em que todas as regras são estabelecidas. A responsabilidade sobre catástrofes recai sobre o poder público, mas a sociedade tem alguma participação e responsabilidade que, caso tivesse uma participação específica, pudesse contribuir para reduzir muitas ocorrências nesses momentos específicos. Dr. Claudinei Fernando Machado, os temas estão colocados para a sua análise. Bom, Oliveira, vamos começar rapidamente falando sobre a responsabilidade, que é mais simples. A eletricidade e até a internet, principalmente a questão da eletricidade, nós vemos que as permissionárias do serviço público, elas não estão agindo rapidamente. Aí, pesquisas aí apontam que as permissionárias, elas fizeram aí cortes nos seus orçamentos e que refletiram exatamente nas turmas, nas equipes de manutenção. E acredita-se a essa situação, a essa falta de pessoal, exatamente a demora no restabelecimento dos serviços essenciais. Então, essa responsabilidade, ela é exclusivamente do Estado. Tanto é que a cidade de São Paulo, ela cogita, inclusive, a rescisão desse contrato junto com a Enel, que é a permissionária que opera os serviços de energia elétrica na capital paulista. Mas isso não é privilégio só da capital. Nós tivemos aqui, inclusive aqui em Sorocaba, eu, por exemplo, na minha casa de Santa Rosália, eu estou sem internet até o presente momento. E até agora a cidade ainda não retornou à vida normal. Exato. Nós temos, se você, aquele que tiver a curiosidade, é só ele dar uma volta pela cidade e ele vai encontrar diversas árvores ainda com as raízes expostas, e ela está ali. O máximo que aconteceu
Alguma boa alma chegou e empurrou aquela árvore para o canto ali, de forma que ela atrapalhasse menos. Mas nós não tivemos nenhuma equipe do poder público agindo no sentido de retirar aquela árvore já morta daquele local. Então, a conclusão que nós vemos, e observando os outros pontos do Brasil que estão assolados aí por algum tipo de desastre natural, que o Brasil ainda não se preparou corretamente para eventos climáticos de alta intensidade. O exemplo disso é o Rio de Janeiro, Lucas. Exato. Passa ano, entra ano, e as tragédias ali na região das serras continuam se repetindo, né? Parte por culpa da administração pública, que não toma nenhuma providência efetiva para que isso não volte a acontecer, e a outra parte a gente não pode deixar de lado, não pode fazer de conta que não vê. É a ocupação irregular do solo, onde pessoas, muitas vezes despossuídas, elas vão fixar suas casas, suas moradias em locais que não deviam. E isso vai ter consequência na hora que tiver um evento climático mais extenso, assim, mais intenso. Então, e voltando agora a falar de Sorocaba, nós não temos mais à frente da Defesa Civil pessoas gabaritadas como nós tínhamos no passado, né? Outros chefes da Defesa Civil e que já traziam na sua bagagem de vida uma experiência muito grande. Eu vou citar um nome só, que é um guarda municipal, o GCM Leme, que durante o seu período de atuação atuou com galhardia na Defesa Civil, só que as pessoas aposentam. Exato. E hoje nós temos aí, você vê a viatura da Defesa Civil andando de lá para cá, mas o tempo de resposta, e hoje a gente precisa pensar nisso, é o tempo de resposta. Ele é lento, ele é desajustado. E por quê? Porque falta uma liderança específica. Nós precisamos ter a consciência que lidar com tragédias não é fazer autopromoção. Lidar com tragédia, trabalhar na tragédia alheia, envolve muita responsabilidade. Você vê o trabalho dos bombeiros. Exato. Nenhum bombeiro, no meio de uma ação, fica fazendo selfie. Certo? Em busca de alimentar o seu ego, alimentar sua vaidade e talvez construir aí uma plataforma política para a próxima eleição. Exato. Isso não pode acontecer. A gente tem que tratar nessa circunstância com extremo profissionalismo. O tempo de resposta tem que ser curto, as equipes têm que estar muito bem preparadas para lidar com todo tipo de tragédia que possa acontecer. E isso envolve despesas que muitas vezes o município não quer fazer, ou o Estado não quer fazer, ou a União não quer fazer, porque tem outras ideias mais mirabolantes para gastar o dinheiro público. Então, nós precisamos mudar o rumo dessa história se a gente quiser ter um Brasil minimamente preparado para enfrentar esses eventos climáticos de alta intensidade. E não dá para ficar pensando a longo prazo nem médio, é agora, né, doutor Claudinei? Os acontecimentos estão aqui. Enquanto eu falo contigo, nós poderemos ter de sobressalto aí uma intempérie e automaticamente todo o sistema ser mobilizado. Eu ouvi, doutor Claudinei,
em termos de preocupação, e aí eu acho que cai ideologias, porque são questões, é uma questão de vida. A defesa civil preparada é uma questão de salvar vidas, né? Quando o fato acontece. Eu ouvi na Câmara Municipal a vereadora Yara Bernardi cobrar um protocolo da defesa civil para esses casos específicos. Por quê? Porque nós vivemos um momento de apagão na cidade de Sorocaba específico. Vamos tratar da nossa questão aqui. Vivemos um momento de apagão em todos os sentidos, de energia, de comunicação. Ninguém se comunicava neste período. Você não conseguia comunicar com a defesa civil, apesar do trabalho, dos esforços. Mas parece que a defesa civil também ela precisa ter uma linha de comando mais para si, né? Ou seja, a gente saber quem é que está comandando naquele momento a operação. E se essas informações elas estão sendo conectadas nesse órgão central, nesse gabinete de crise. Você é o especialista, você pode dizer. Oliveira, defesa civil, o símbolo da defesa civil, ela já mostra qual é a linha de atuação da defesa civil. Ela é uma figura geométrica com muitos lados, mostrando que a defesa civil ela é um órgão que ela deve atuar dentro, abrangendo diversas equipes. Então, o gabinete de crise, ele tem que entender isso, onde nós vamos estar reunidos numa mesma sala, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, da Secretaria de Obras, tudo, porque infelizmente a gente vê aí que numa situação num evento climático, a gente tem, por que Polícia Civil, por que Polícia Militar? Porque infelizmente a gente tem os saqueadores, né? Aproveita aquele momento ruim para a sociedade e procuram aí cometer seus crimes buscando anonimato naquela situação de terror para muitas pessoas. Os bombeiros, né, que têm aí a sua expertise para lidar com, porque eles treinam para isso o tempo todo, né? Muita gente acha que o bombeiro está lá aguardando a ocorrência. Não, ele não está aguardando a ocorrência. Enquanto ele está ali, enquanto não existe nada para atuar, ele está treinando. Eles treinam para o pior exatamente para poder fazer o melhor. Agora, o que a gente precisa ter é uma liderança específica. Não adianta a gente ter aí pessoas voluntariosas, corajosas, mas sem ter uma voz de comando. Sem estar entronizado num cargo onde a voz de comando dele vai ser ouvida e suas ordens serão cumpridas por todos os agentes envolvidos. E o que precisa acontecer é uma interação maior entre a defesa civil local, a defesa civil estadual e a defesa civil da União. Exato. Que eu, sinceramente, até agora, eu nunca vi efetivamente. A gente vê as tragédias, como, por exemplo, as tragédias de Mariana. Rompeu a barragem, nós tivemos até forças de Israel vindo ajudar, forças de outros países também vindo ajudar na busca por sobreviventes. Enquanto a gente vê que o máximo que ocorreu foram os estados, né, enviando tropas, enviando pessoas gabaritadas para auxiliar naquela tragédia. A gente precisa pensar, assim, eu não gosto dos americanismos, mas lá nos Estados Unidos existe um órgão específico para tratar das tragédias naturais. Então a gente não precisa ter essa grandiosidade toda, mas a gente precisa ter efetivamente uma capacidade de resposta que seja curta. Porque a tragédia ela vem e ela acontece num tempo absurdamente rápido. E o que a gente precisa ter é a capacidade de resposta
mais rápida do que a gente está tendo atualmente. A gente precisa, isso precisa ser estudado e resolvido a curto prazo. Janeiro chega. Janeiro é época das águas, época das chuvas. E dentro dessa intensidade climática que a gente está vivendo, isso significa a possibilidade da ocorrência de coisas, de eventos climáticos efetivamente perigosos para todas as cidades. Qual é, eu pergunto, assim, as preparações que os municípios estão fazendo, maiormente Sorocaba? Porque aqui em Sorocaba, por exemplo, há tempos atrás nós tínhamos um rosto, a Defesa Civil tinha um rosto. A gente sabia até quem cobrar. Hoje não. Hoje está tão dispersa a situação que a única cara que a Defesa Civil tem é aquele número de telefone que você liga e muitas vezes não é atendido. Essa é a situação da nossa claudicante Defesa Civil de Sorocaba e talvez dos demais municípios aí pelo Brasil, porque a gente vê que a situação está ruim e parece que tende a piorar. Doutor Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial. Obrigado por trazer a sua contribuição nesta edição aqui do portal RMS News, doutor Claudinei. Eu que agradeço, Oliveira. E mais uma vez eu tenho que elogiar a sua posição, porque muitas vezes você que não faz parte da mídia cooptada, que só fala aquilo que a administração pública deseja, traz a oportunidade para outros colegas formadores de opinião a trazerem também uma versão da verdade nua e crua, apontando inclusive com energia aquilo que precisa ser feito e muitas vezes não é feito porque não dá ibope. Obrigado, doutor Claudinei. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Obrigado pela sua participação com a gente. E é lógico, defesa civil é algo determinante que nós temos que estar de olho nessa questão para se ver, não é uma questão específica de Sorocaba, mas verifique qual é o orçamento destinado para a defesa civil, já que nós estamos nesse processo de votação nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, no governo federal, no governo estadual. Vamos ver qual é a atenção que os nossos governantes têm dado para a defesa civil em termos de investimento e capacitação. Daí, nós vamos tirar até a resposta para isso que o doutor Claudinei Fernando Machado acabou de apontar há pouco. Obrigado, doutor Claudinei. Um prazer, Oliveira, mas não se assustem com o que vocês encontrarem de verba destinada à Defesa Civil. Com certeza. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.